Esse vídeo começa com Nair dizendo: "Caramba, que gatinha." Ele pergunta como ela está e fala que ela é muito linda. Ele fala que gostou do sorriso dela e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Délia, ele fala que o nome dele é Nair e fala que é um prazer conhecê-la. Ela diz que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta de onde ela é. Ela fala que gostou do estilo dele e ele agradece. Ele pergunta se ela é de Houston, mas ela diz que ela é de Ohio. Ele fala que acabou de se mudar para ali e pergunta que nome é esse no cordão dela e pergunta se é do namorado dela. E como ela diz que não, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há cerca de 3 meses. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que eles concordaram em discordar e que simplesmente não deu certo. Ele pergunta se então agora ela está se focando nela mesma e ela diz que sim. E como ela também diz que agora ela está estudando, ele pergunta estudando o quê e ela diz que está estudando radiologia. Ela pergunta se ele tem namorada e ele diz que não e fala que se ele tivesse, com certeza ele não estaria ali falando com ela. Ela fala que nunca se sabe e que ela tinha que perguntar, mas ele fala que ele não é esse tipo de cara. Ele fala que ele entende porque muitos homens mentem, mas que ele não é um deles. Ela fala que tem gente que fala de tudo pra levar uma garota pra sair e ele fala que é verdade e fala que gostou da tatuagem dela. Ela agradece e ele pergunta o que está escrito ali. Ela fala que é o nome da mãe dela e que ela também tem uma cobra no braço. Ele pergunta se ela sabe o que as cobras significam e se ele pode confiar nela, mas ela diz que significa renascimento e reencarnação e pergunta o que significa para ele. Ele fala que a única coisa que ele sabe é que ele não pode confiar em cobras, mas ela diz que com certeza nela ele vai poder confiar. Ele pergunta se ele pode confiar nela e ela diz que ela é uma pessoa confiável. Ele fala que ele vai descobrir isso com o tempo, pede o número dela e pergunta se ela já tem algum plano para hoje. Ela diz que provavelmente ela ia sair para comer alguma coisa, mas que não é nada sério. E depois de passar o número para ele, ela fala que gostou do tênis dele, que combina com o cordão dele. Ele agradece e pergunta se ela mora ali perto e ela diz que mora ali mesmo naquele bairro. Ele fala que entendeu e diz que está muito quente ali. Ela pergunta se ele prefere ir para um lugar mais calmo. Ele fala que com certeza e diz que o carro dele está logo ali e pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que tudo bem. Ela pergunta se esse que é o carro dele e ele diz que sim. E em seguida ele diz que esse é um dos carros dele. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que faz muitas coisas. Ele fala que vai abrir a porta para ela e ela agradece. Ele fala que ele faz muitas coisas e que dentro do carro ele conta para ela. Ela diz que na parte da manhã ela trabalha em uma loja de roupa e que à noite ela trabalha como garçonete. Ele fala que então ela é independente, ela diz que sim e fala que ela ganha o próprio dinheiro dela. Ela diz que ela não terminou os estudos dela, mas que ela precisa trabalhar para ajudar a família dela. Ele fala que não é nada fácil ter 2 empregos e que ela não deve ter muito tempo. Ela diz que realmente ela trabalha muito e que talvez por isso o último relacionamento dela não deu certo. Ela pergunta com o que ele trabalha e ele fala que trabalha com criptografia. Ela fala que o achou bonito e que gostou muito do estilo dele. E já nesse momento ele pergunta o que fez ela parar para falar com ele. Ela fala que o achou bonito e que gostou do estilo dele, tipo rockstar. Ele fala que também gostou da roupa dela, gostou do cabelo e que ela tem um rosto bonito. Ela fala que está gostando muito de poder saber mais sobre ele. E depois disso ele a convida para dar uma volta e ela aceita. O Landon começa dizendo o que nós temos aqui e fala que ele gosta desse tipo de garota. Ele pergunta como ela está e diz que ela é muito bonita. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ele pode saber o nome dela e falando baixo ela diz que tem namorado. Ele pergunta o que ela disse, ela diz que tem namorado. Ele fala que não conseguiu ouvir porque ela está andando muito rápido, que está muito quente e pede para ela esperar para falar com ele. Ele fala que ela é muito bonita e diz que os olhos dela são muito bonitos. Ela agradece e ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele, mas ela diz que não e fala que sente muito. Ele fala que já entendeu que ela tem um namorado, mas que ele é novo por ali e que está tentando conhecer novas pessoas. Ele fala que quando a viu de longe ele gostou dela e que pensou que eles pudessem se conhecer. E como mais uma vez ela diz que tem namorado, ele fala que ele respeita isso.
Mas quando ela percebe que o carro é dele, ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela fala alguma coisa ali, mas ele diz que não está conseguindo ouvir. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele diz que acabou de dizer que ele vai cuidar da vida dele. Ela fala que ele tem um carro muito legal e ele agradece e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela pergunta o que ele disse e ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela fala que está muito quente ali e ele fala que é verdade. Em seguida, ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem. Ele fala que não conseguiu ouvir e ela pergunta se eles podem entrar para eles conversarem. Ele pergunta o que eles têm para conversar e fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não demonstrou interesse e que se ela é fiel, tudo bem, ele vai respeitar isso. Ela diz que ele não precisa saber e ele fala que não ouviu. Ela fala que o namorado dela não precisa saber. Ele fala que entende, mas que ele tentou se aproximar no começo, mas que ela não deu nenhuma demonstração de interesse. Ela diz que eles podem começar como amigos. Ele fala que tentou isso, mas que ela não quis isso. Ela diz, mas que agora ela quer, mas ele fala que as coisas não vão acontecer só quando ela quiser. E ela diz, caramba, e ele pergunta, caramba, o quê? Ela pergunta se ele simplesmente vai embora e ele diz que ele não precisa ficar ali. Ela pergunta por que ele mudou de ideia e ele fala que ele que quer saber por que ela mudou de ideia. Ele fala que ele que quer saber por que ela mudou e diz que essa aqui é a pergunta. Ela fala que ainda há pouco ele estava tentando falar com ela, mas ele diz que já ela não. Ela fala que mudou de ideia e ele fala que ele quer saber por que ela mudou de ideia assim de repente. Ele fala que ele é o mesmo cara do começo e pergunta por que assim de repente ela resolveu voltar. Ela pergunta se ele não muda de ideia, ele fala que sim, mas que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. E em seguida pergunta, sendo assim, por que ela está ali querendo falar com ele. Ela fala que eles não são casados e ele fala que entende, mas pergunta por que ela não agiu da mesma maneira no começo. Ela fala que só resolveu pensar melhor e ele pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta se ela sabe o nome dele e ela o chama de papai e ele pergunta se ela sabe o nome dele. Ela fala que ainda nem o conhece, mas ele fala que no começo ele disse o nome dele pra ela. Ele fala que ela não quis ouvir o nome dele porque ela não estava interessada. Ele pergunta por que no começo ela nem sequer quis olhar na cara dele, mas ela fica ali sem responder e em seguida pergunta se ela pode entrar pra eles conversarem. E em seguida diz que está muito calor ali, mas ele fala que isso não tem nada a ver com ele. Ele pergunta por que ela quer entrar e entrar pra quê. Ela diz porque ela quer conversar com ele e ele pergunta conversar sobre o quê e fala que ele não quer perder o tempo dele. Ele fala que assim do nada ela resolveu voltar e que agora quer entrar no carro dele, mas diz que não é assim que as coisas funcionam. Ela fala que gostaria de entrar porque está muito quente ali e que ela gostaria de conversar com ele com mais calma. Ele diz que tudo bem e fala que vai deixá-la entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem. Mas já nesse momento dentro do carro, ele fala que ela é interesseira e que ela não quis falar com ele antes de ver o carro dele. Ele fala que isso é um fato e que não adianta ela fazer beicinho e que não adianta também eles ficarem conversando ali. Ele fala que ela é interesseira e que ela está disposta a trair o namorado dela. Ele fala que ela não deveria fazer isso e diz também que ela pode sair. Ela pergunta se ele nem sequer vai conversar com ela, mas ele diz que não e fala que ela pode sair. Quando essa garota passa por ele, ele diz, com licença, senhorita. Ela diz oi pra ele e ele pergunta se ele pode fazer uma pergunta. E pergunta se ele pode pegar o telefone dela emprestado pra ele fazer uma ligação importante. Mas ela fala que ela tem namorado e que tem um telefone ali na frente. Ele fala que não está tentando dar em cima dela, mas o telefone dele descarregou. Ela diz que ela não quer que o namorado dela veja conversando com ele. Ele fala que ele é apenas um pedestre precisando de ajuda. Ela diz que sente muito mais, então ele fala que tudo bem, que ele vai tentar encontrar outra pessoa. E enquanto isso, o relógio marcava o que parece ser um novo recorde de mudança de opinião de uma interesseira.
Ela fala que é um carro muito legal e ele diz oi pra ela. Ela pergunta o que aconteceu com o telefone dele. Ele fala que o telefone dele descarregou e que ele não conseguiu um carregador emprestado. Ela fala que ele fica muito bem do lado do carro e ele diz, oh, muito obrigado, e fala que ela que é incrível. Ela pede desculpas por não ter ajudado ele no começo e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Lady, ele fala que o nome dele é Jason e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta o que ela está fazendo por ali e ela diz que está esperando um Uber. E ele pergunta um Uber e diz que ele pode ser um motorista de Uber hoje. Ele fala que ele pode dar uma carona para ela e ela diz que eles estão até combinando. Ele fala que é verdade, que ele está feliz em ter a encontrado. Ele fala que ele já tem esse bebezinho, mas que ele está precisando de outro tipo de bebezinho. Ela pergunta se ele está ali por conta da Fórmula 1 e ele diz que sim. Ele fala que veio para ver o que estava rolando e que a família dele é de Honduras, mas que ele já está ali há 5 anos. E ele pergunta sobre ela, mas ela fala que o inglês dele é perfeito. Ele pergunta se é verdade e agradece. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que trabalha com criptomoedas e que pode ensinar isso para ela. Ele fala que também trabalha com imóveis, entre outras coisas. E como ela tinha dito que é artista, ele pede para ela confirmar e ela fala que é isso mesmo. Ele pergunta se ela é pintora e ela diz que sim. Ele fala que se tem uma coisa que ele pode adiantar é que ela é uma obra-prima. Em seguida, ele pede para ela dar uma volta e fala que ele não pode com isso. Ele fala que eles deveriam sair para um jantar ou algo do tipo e ela diz que pode ser e fala que hoje à noite ela está livre. Ele fala que definitivamente ele está precisando de alguém do lado dele. Ele pede para ela esperar e fala que ele vai abrir a capota. Ele fala que quer mostrar para ela o lugar dela e fala que é do lado dele. Ele fala que vai dar uma volta com ela e vai mostrar como esse carro é rápido. E quando ele acelera, ela diz uau! Ela fala que gosta muito desse som, da potência do motor. Ela fala que amou o carro dele, que parece um carro do Transformers. Ele fala que é verdade e ela diz que é muito legal. Ele fala que vai ser ainda mais legal quando ela estiver sentada nele. Ele fala que ela disse que estava esperando o Uber e ela fala que estava ali esperando. Ele fala que ele pode levá-la onde ela quiser e que hoje ele vai ser o motorista dela. Ela fala que ele pode usar o telefone e que ela vai aceitar a carona. Ele fala que é claro que ele vai dar uma carona para ela e ela agradece. Ela fala que ele é latino e que ela gosta muito disso e pergunta por que ele está tremendo. E ele começa a ironizar dizendo que ele está nervoso. Ele fala que ele fica assim porque está diante de uma mulher como ela. Ele dá um oi para a pessoa que está do outro lado e fala que ali é o Jay. E fala que ele acabou de encontrar uma mulher incrível. Ele fala que nunca pensou que iria encontrar uma mulher assim no final de semana. E a outra pessoa diz que ele parece estar feliz. Ele fala que está feliz e que ele nunca pensou que isso fosse acontecer com ele. Mas ele fala que só é uma pena que ela seja interesseira. E ela pergunta se ele está falando sobre ela. E pergunta de quem ele está falando. Ele fala que ela é interesseira e ela pergunta quem é interesseira. Ela pergunta se ele está falando sobre ela e ele pede para ela dar uma olhada. Ela pergunta se ele está brincando e ele fala que ali tem uma câmera. Ela fala que ele pediu o telefone dela, mas ele fala que no começo ele não sabia que ela era interesseira. E diz que depois ela só resolveu ajudar porque ele tem um carro lindo. Ele agradece e deseja que ela se divirta com o Uber. O Nair começa o vídeo dizendo, olha pra isso. Ele fala que ele não vai mentir e diz que ela é muito bonita. E já logo de começo, ele pergunta se está tudo bem e por que ela está olhando assim pra ele. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz E ele pergunta por que ela é tão rude. Ele tenta se apresentar, mas ela diz não, muito obrigado. E ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E depois que ela diz que com certeza, ele fala que não está vendo nenhum anel no dedo dela. Ela diz que ela tirou o anel e ele fala que gostaria de conversar com ela rápido e fala que o nome dele é Nair. Mas como ela diz que ela está bem assim, ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que isso não foi legal. E ele fica impressionado quando ela volta correndo. Ele começa a rir e fala que ela está correndo e que isso é muito louco.
Ela pergunta e aí, e pra onde ele vai? E já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que é claro que importa e ele pergunta sobre o namorado dela e fala que se ela tiver namorado, ele respeita isso. E quando ela estava começando a formular uma frase, ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que gostou do carro dele e ele agradece. Ela pergunta se o carro é novo e ele fala que é claro que é novo. Ele fala que é o novo Cybertruck e em seguida diz que ele não quer ficar entre ela e o namorado dela. Ela fala que deu uma pausa no relacionamento dela e ele pergunta se ela deu uma pausa e pergunta se isso só agora. Ela fala que se não, ela não estaria ali. Ele fala que se isso realmente for verdade, não teria por que ela ter feito isso. Ela fala que voltou porque se interessou por ele e ele pergunta por que ela mudou assim tão rápido. Ela fala que pensou melhor sobre isso e ele pergunta se ela pensou e quer dizer que agora ela está interessada. Ele fala que ela tem namorado e que ele não quer ficar no meio disso e ela fala que já disse que ela terminou com ele. Ele pergunta quanto tempo durou esse relacionamento e ela diz que uns 2 meses. O Nair pergunta se foi ele ou se foi ela que terminou e como ela diz que foi ela, ele pergunta por que ela terminou. E ela diz porque ele não o tratava bem. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de San Diego. Ele pergunta quanto tempo ela está ali em Los Angeles e ela diz que já há alguns anos. Ele pergunta se ela gosta dali e ela diz que é bom. Ele pergunta o que fez ela se mudar para Los Angeles. Ela fala que veio seguir a carreira dela na área de beleza, cuidando de pele e de cabelo. Ele pergunta quanto tempo ela está nessa área e ela diz que nos últimos 6 anos. Ele fala que entendeu e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Sasha. Ela também pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair e ela pergunta por que ele não quer apertar a mão dela. E ele fala que é por causa dos germes e diz que é bom evitar. Ele pede para dar uma olhada na mão dela e pergunta o que está escrito e ela diz que sonhos são reais. Ela fala que resolveu fazer essa tatuagem porque ela está tentando alcançar os sonhos dela. E não demora muito e ela pergunta se ela pode entrar no carro e ele pergunta por que ela quer entrar. Ela diz porque ele é legal e ele fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ele pergunta se ela não vai fazer ele perder o tempo dele, mas ela diz que ele não vai. Ele pergunta se ele não vai e em seguida pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que ele precisa ver de perto e pergunta se ela entende. Ela diz que sim. E em seguida pergunta se ela pode dar mais uma volta. E em seguida ele diz que tudo bem e que ele gosta do que vê. Ele fala que percebeu as tatuagens na perna dela e pergunta quantas ela tem. Ela pede pra ele adivinhar. Ele fala que não dá pra adivinhar e pergunta quantas ela tem. Ela fala que talvez um dia ele veja as outras e vai saber. Ele fala que talvez um dia parece muito tempo e em seguida a convida para entrar. Ela fala que teve dificuldade para abrir a porta e fala que o carro dele é muito fofo, e ele fala que isso é o futuro. Ela fala que gostou muito e ele pergunta por que ela terminou com o namorado dela. Ela fala que não sabe e diz que acabou não dando certo. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela fala que ele não a tratava bem. O Nair pergunta o que para ela é ser tratada bem. Ela fala que ele não a levava para sair e nem para fazer compras. E ela diz também que eles nunca viajavam. Bom, e já nesse momento da conversa, ele pergunta o que fez ela voltar. E como ela diz que ele pareceu alguém interessante e que é bonito, ele fala que não pareceu tudo isso na calçada. E em seguida pergunta se isso é porque ele tem esse carro, e ela fala que o carro ajuda. Ele pergunta se ajuda e se ela teria voltado se ele não tivesse esse carro. E como ela diz que não sabe, ele fala que isso faz ele pensar que ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que agora isso não faz diferença, já que ele tem esse carro. Mas ele fala que isso faz toda a diferença, afinal de contas ela voltou por causa do carro. Ela pergunta se ela não pode gostar do carro, ele fala que ela pode, mas que não é legal conhecer alguém só por conta do que a pessoa tem. Ele fala que está achando que ela é interesseira e diz que é isso mesmo. Ele fala que ela só está tentando ficar com ele por conta do que ele tem. E em seguida ele diz que ela terminou com o namorado dela porque ele não levava para sair nem para fazer compras. E ela diz que é isso mesmo e que ele também não a tratava bem. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e deseja um ótimo dia para
pra ela. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim e fala que ela pode sair. Ele fala pra ela aproveitar a caminhada e diz que ele está falando sério. Ela pergunta se ela não pode ir com ele, mas ele diz que não e deseja um ótimo dia pra ela. Ela tenta insistir, mas ele fala que não quer perder o tempo dele e que tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que ela também perdeu o tempo dela e ele fala que ela já está desperdiçando o tempo dele e deseja um ótimo dia pra ela.